Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, mais uma vez porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é aquele que sempre perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Por isso, Pai, estamos aqui de novo na Tua presença, Pai, para te pedir perdão dos nossos pecados, nossas faltas, e pedir que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, para que possamos nos apresentar, Senhor, diante de Ti com nossas vestiduras brancas. Paizinho Santo, ajuda-nos nesse momento, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, mais uma vez para nos ensinar, nos ajudar, e que Tu fale aos corações, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Por isso estamos aqui, Pai. Ajuda-nos em tudo. Abençoa aqueles que estão pela rádio, pela fanpage, e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Bendiga-os. Fala com cada um segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus te damos graças. Amém, amém. Glória a Deus. Agora sim, então vamos lá. Semana passada, você não pode esquecer que na semana passada nós falamos um tema bem interessante aqui. Falamos sobre Deus sempre ter um lugar especial para os seus vasos. Lembra? E hoje nós vamos falar sobre, podemos ver alguns casos na Bíblia, de vasos que são de honra e vasos que são de desonra. E aqui não tem como escapar. Você sabe? Aqui não tem como escapar. Eu estava me lembrando que nós estivemos trocando a mesa da sala, que era uma mesa grande, porque nós viemos para cá, viemos para a Flórida de volta, de Massachusetts para a Flórida. Eu fui morar numa casa, né? Nós alugamos uma casa e fomos morar, né? E a casa, então, cabia uma mesa grande, e ela abrindo, ela com duas tábuas para abrir, ela cabia, se eu não me engano, 8 pessoas sentadas. 8. 8 pessoas sentadas. Fechada 6. Uma mesa preta, muito bonita, de madeira. Aí a filha comprou a casa e tal. Então as festas têm sido... Sempre faz festa lá. A gente vai fazer um show. Apesar que eu posso fazer aqui, dentro do condomínio, aqui na área da piscina. Mas a filha faz lá na casa dela, então nós precisávamos mais dessa mesa grande. E então nós resolvemos comprar uma mesa menor, de 6 cadeiras, mas não de abrir, que é de vidro. Aí a mulher, você sabe como é mulher, né? Se você é mulher, você sabe, você quer troca uma coisa, quer trocar o resto. E assim foi feito. E aí ela foi e comprou um vaso. Ela tinha um vaso. Aí comprou um outro. E no fim ela comprou um outro, que ela achou que era o mais adequado. Comprou uns arranjos de flores, botou no meio da mesa, ficou bonito. Botou aquele pano, que eu não sei o nome daquilo, esqueci. Comprido, tinha um, mas não era tão comprido que nem esse que cai pelos lados. Muito bonito, branco. Muito bacana. E eu fico olhando, né? Eu gosto. Eu colaboro também, dou risada, falo, opinião. Então eu observo que nós, sentido humano, né? Porque tem homem que também gosta, como eu gosto. Eu gosto de flores, eu gosto de vaso. Nós temos tendências de sempre buscar escolher o melhor. Eu não sei se você é assim. Você é assim? Nós temos tendência para isso. Podemos escolher o pior. A decisão sempre é nossa, né? Ou escolher o melhor, ou escolher o pior. Não é assim? E eu fico olhando, e a mesa ficou realmente muito bonita. Aquele vaso, aquele arranjo de flores que não é natural, obviamente, deu um toque, né? Muito bonito. Mas, existe um detalhe. Você já sabe que você é um vaso. Agora, o lugar que você vai ficar ou quer ficar como adorno, é você que escolhe. Sou eu quem escolho. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se a irmã Edith está lá assistindo com o Reinaldo, se já foram dormir, descansado, almoço, não sei. Né?
Eu não sei se a Sandra está me assistindo de novo, que ela disse que tinha que sair. Não sei, mas eu estou aqui. Né? Eu sei que você está aí. Então, você decide que tipo de vaso você quer ser. Nós decidimos. Porque a Bíblia nos vai mostrar casos aqui de vasos de honra que deixaram de ser de honra para ser de desonra, e vasos de desonra que deixaram de ser de desonra para ser de honra. Nós vamos ver isso aqui. Né? E você decide, eu decido, nós decidimos que tipo de vaso somos hoje. Qual é o tipo? Somos de carne e osso, mas um vaso. E olhando para a palavra, né? Olhando para a palavra, nós vamos ver o caso, um dos casos mais típicos da Bíblia, um dos casos mais conhecidos da Bíblia, que é exatamente uma Margarita, rapaz. Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Fala aí, mamá Margarita, diga lá. Pastor, yo no me he podido comunicar con usted porque he tenido muchas caídas de sistema. Yo no sé qué pasa con Olha aí. la empresa acá. Aí está com Pero problema no yo he sistema. estado A do Chile. más o menos, Es una chilena. porque toda mi bebé enferma Oh, mira, tem uma y bebê. recién saliendo. Y Uf. lo otro es que la hermana Gloria, no sé si usted se acuerda de la hermana que tenía hace... E eu vou escutar depois. Então, ela está no Chile, essa irmã. Irmã Margarita. Ela tem um bebê pequeno, de 6 anos, uma menina, não sei. Mas vamos lá. Então aqui, para você ver, eu tenho contato com muita gente. Meu contato é com muita gente. Né? Mas vamos aqui. Tu tá aí ainda? Eu já vou embora, me abandonou também. Eu acho que já me abandonou também, mas vamos lá. Caim e Abel. É um caso típico. Caso típico. Você conhece? Você já sabe a história. Mas o ponto não é esse. O ponto aqui é o vaso. Que tipo de vaso que são eles, né? Então, você presta atenção aqui. Caim e Abel. Caim foi invejoso. Você sabe o que aconteceu. Caim era lavrador, né? Caim era lavrador. E o interessante é que já estava no plano de Deus tudo que aconteceu com esses dois, né? Engraçado, né? Então, eu tinha o plano pronto. E eu e você estávamos já também no plano. Não pensa que parou o plano de Deus. Não. Eu, você, nós e muitos outros que ainda vão entrar no plano de Deus. Deus não... E Caim era invejoso. Caim foi cruel e foi fugitivo. Por quê? Ele tinha inveja do irmão. É o que acontece hoje. Em muitos lugares acontece isso hoje. Uma pessoa que tem muita comunhão com Deus, ou que tem comunhão com Deus, Deus mostra, e as pessoas começam a criticar essas pessoas. Agora quer ser santa demais. Agora acha que é o bom, é um santo agora. Não é assim? Não é assim que falam? Agora ficou santo. Não é assim que falam? Mas tem que ficar santo mesmo. E não é pendurar na parede, não, gente. É a integridade do teu coração que vale. Integridade, retidão, diante daquele que vê tudo. E eu não vejo, mas ele vê. Caim não era assim. Caim, eu tenho uma impressão, olhando pela palavra, entendeu? A expressão me deixa dar esse entendimento assim. Que Caim fazia as coisas como que obrigado, para ver se ele conseguia atingir o coração de Deus, como muitos estão fazendo hoje. Nos templos, vão lá, tentam fazer, eu preciso de uma bênção, deixa eu ir lá, Não é assim, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com o coração entregue, com o coração disposto. Entendeu? Não é uma vez que você fez, já está tudo certo. Não. E Caim era assim. Então Caim via que Abel fazia e Deus se agradava. Eu com certeza ele ficava feliz porque ele devia sentir, né, na alma dele. Deveria ter uma expressão de alegria.
É o que eu penso. Quando você não está no culto, você sente a presença do Espírito Santo, você não fica alegre. E se você é batizado com o Espírito Santo, você não fala em língua estranha e tudo mais? Não é assim? Então, aí o que acontece? Caim vai, e você sabe o que ele fez? Ele virou, ele era, já estava no coração dele, e ele se tornou um vaso de desonra. Desonrou a família, desonrou a Deus, desonrou seu próprio irmão, matando. E se tornou um fugitivo. Sem dúvida nenhuma, ao contrário, Abel foi íntegro, leal e consagrado a Deus. Apesar que, eu sempre falo, estava no propósito, no plano de Deus, de Caim, porque Abel era pastor de ovelhas. Você não pode esquecer. E o interessante é que já estava no projeto de Deus, de ser derramado sangue para a remissão dos pecados. Né? Porque você não pode esquecer que Jesus já tinha sido morto na eternidade. O plano já estava feito. Jesus viu tudo o que ia acontecer com ele antes dele vir para a terra. É um negócio de deixar você doido. Eu fico pensando, às vezes eu falo, rapaz, que negócio é esse? E Abel participou desse plano fazendo o que ele fazia. Ele matava uma ovelha, matava um animal e fazia um sacrifício a Deus. Deus se agradava, porque apesar do coração dele, ele estava dentro do propósito, dentro de um plano. E o outro, dentro do plano, mas de outra forma. Até que Jesus veio, aí mudou tudo, né? Mas você me entende o que eu estou falando? O que eu estou querendo te mostrar? Você está aí ainda? Já me abandonou? Ok. Estou sozinho? Ok. Então presta atenção aqui. Se você não está, assiste depois. Olha o que acontece aqui. Nós vamos falar aqui de duas pessoas, duas mulheres interessantes essa história, né? Que você talvez não tenha ideia. Então, o que acontece? O que acontece? Deus não fez a mulher, eu acho engraçado, sabe? Eu começo a olhar hoje, analisando, não somente... Ok, valeu. Então receba aí, vai. Pronto. Olha aí, esse é o meu, tá? Pronto. Obrigado, hein? Então, você percebe que Deus fez a mulher com um propósito muito grande, né? Eu vou olhar aqui as duas mulheres que eu vou falar agora. Deus fez a mulher com um propósito muito grande, mas muito grande, muito grande. Só que no decorrer do tempo e do caminho, elas estão se deteriorando, é assim que eu vejo, para o propósito que Deus criou. Elas estão saindo do propósito para o que Deus tá. No Face, não estou vendo no Face, não vi. Não, eu vou ter que pegar. Não dá para, eu tô sem, não apareceu aqui para mim. Mas não apareceu para mim escrito, engraçado. Não apareceu não, pastora Simone, não apareceu. Bom, mas tudo bem, depois eu vou ver. Não apareceu escrito aqui para mim. Então, o diabo tem conseguido roubar, tirar da mente das mulheres o projeto de Deus para elas. Você imagina, ok? Você imagina o que Deus fez com a mulher. Tirou a mulher não foi do pó. Foi do pó, mas de um pó duro. Foi um pó duro que foi o osso do homem. Quer dizer, fez ela com mais fibra. Presta atenção. Né? E vou te mostrar esse exemplo das duas mulheres aqui da Bíblia. Como o diabo trabalha. E hoje, a posição delas era estar ao lado do homem para ajudá-lo. Mas o diabo tem cegado muitas mulheres, como tem cegado muitos homens. E hoje se torna um vaso
de desonra. Do jeito que está indo, principalmente. Você vê o caso da Raabe e de Dalila. As duas estavam em uma situação meio complicada. Uma era prostituta e a outra se vendia por dinheiro para poder fazer trampas, armadilhas. No caso com Sansão. Raabe, por ser prostituta, né, na cidade de Jericó, o que aconteceu? Ela ajudou os espias que foram lá para espiar a terra. Ela guardou eles, ela fez eles saírem da cidade para um outro lugar onde eles não eram vistos nem pegos, porque estavam procurando eles com certeza. Descobriram que havia espias. Então você começa a olhar a vida dessa mulher, você fala, poxa, era uma mulher vulgar, ela era uma mulher fácil, né, se vendia. E sem dúvida olhar para Dalila, vivia no palácio, né, no meio daqueles homens de dinheiro, né, e comprada para trair e descobrir projetos. Foi o que aconteceu. Então, de repente, Raabe acolheu em paz os espias de Israel, protegeu-os. E Dalila, o que fez? Seduziu Sansão e o traiu, vendeu-se por dinheiro. Quer dizer, uma estava do lado de lá, jogado ao lixo, pelo tipo de vida. De repente, eu tenho certeza que depois dali essa mulher se restaurou. Né? Passou de ser de desonra para honra. Não é assim? E a outra, que era Dalila, talvez fosse até um vaso de honra. Na Bíblia não fala da história. Mas fala que depois ela foi e traiu o servo de Deus, que foi o próprio Sansão, que também era de honra, e se vendeu porque pecou e ficou como de desonra. Você presta atenção que nós estamos vivendo hoje dias de dois polos, dois lados. Muitos são vasos de honra hoje. E amanhã, se não cuidar, vão ser de desonra, vão para o outro lado. E muitos que estão do outro lado de desonra, estão vindo para o lado de cá para ser vaso de honra. Já te deu conta disso? Já? Já se deu conta disso? Eu não estou vendo não aparecer nada aqui na minha tela, tá? Por isso que eu não estou falando nada. Na minha tela do Face, da fanpage, não sei porquê. Apareceu umas coisas para mim aqui, uma coisa deles. E eu só cliquei, pá, e tá aí. Tá ao vivo. Então, você presta atenção bem nisso que eu estou te falando. Uns são vasos de honra e estão querendo se tornar vasos de desonra. Pecado, miséria. Outros estão na miséria, no pecado e querem estar limpos como vasos de honra. Ok? Então, é muito interessante que você preste atenção nisso. Muita atenção nisso. Tá? É muito importante que você veja isso. Dalila, talvez fosse até um vaso de honra, né? E depois passou a ser o que for. E Sansão, um homem escolhido por Deus, e não houve um homem igual a esse, nem haverá na força que ele tinha. Não. E no caso Raabe era um vaso de desonra. Vivia no mundo de pecado e com certeza passou a ser um vaso de honra. E eu já te disse e vou repetir, eu não sei se você sabe, que ela está na linhagem de Jesus. Naquela linhagem de descendentes. Ela aparece no meio. Não sei em que posição ela está lá, mas ela está lá. Então, vamos aqui para outro caso, que é o caso desses dois reis. Esse caso é bem interessante, né? Você sabe que às vezes, depois que eu já falei a primeira vez, eu começo, nesse caso aqui, eu começo a analisar, sabe? Eu começo a analisar. Eu me lembro do que eu já falei e começo então a pensar. Já vem diferente as coisas, né? Você vê bem. Eu fui
Eu fui nascido e criado no Evangelho, né? Meu pai era pastor. E começo a lembrar que chegou um tempo que deixei de ser um vaso de honra por alguns anos, né? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Você escolhe, você decide. Deus até permite. E de repente você sai dessa desonra e vem para a honra. Não sei por que eu estou falando isso para você, mas eu estou te falando. E como você hoje, como eu hoje, estou procurando ser um vaso de honra, começo a me lembrar de quando eu era vaso de desonra. Sabe o que acontece? Eu olho para, é como olhar para trás e ver tanta sujeira, tanto lixo, tantas coisas inúteis que foram feitas, cometidas. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Eu olho assim e falo, rapaz, olha, naquele tempo eu fazia isso, naquele tempo. Que não traz benefícios. Não traz benefícios. O nosso passado, ele serve de lição para agora, para o presente e para não errarmos no futuro. É para isso que serve o passado, para nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus prepara o nosso futuro. Porque Ele sabe do que vai acontecer. É um negócio que não dá para te explicar. É uma coisa que é tão grande, que a pessoa tem que alcançar essa maturidade espiritual para poder entender isso. Deus está vendo amanhã. Tu já viu amanhã? Você que vai viajar, por exemplo, aí, a minha amiga, minha grande amiga, vai viajar amanhã. Amanhã não, domingo. Você já está vendo amanhã? Você já está vendo domingo? Não. Mas Deus está. Você entendeu? As pessoas que estão ao teu lado aí estão vendo o que está no teu coração agora? Estão assistindo? Estão vendo o teu sentimento? O que você está sentindo, o que você está pensando? A tua alegria, a tua tristeza? Eles estão vendo? A tua decepção? Eles estão vendo? Não. Mas Deus está. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então Deus nos tem na palma da sua mão quando nós queremos ser o que Ele quer que nós sejamos. Ele nos tem. Pastora Simone, ela não escreveu, eu não pude ver o que ela escreveu, não sei. Pastora Simone me ligou anteontem, estava... E ela tinha orado, engraçado. E eu também tinha orado antes de orar por ela. Eu falei, Senhor, é o seguinte, eu falei assim mesmo, Senhor, é o seguinte, ó. Não é que eu sou o bom da boca, não é isso. É questão de intimidade, de você ter um respeito e saber quem você é. Eu disse para o Senhor, eu não curo ninguém não, Senhor. Quem cura é o Senhor. Eu sou teu servo. E ela é tua serva. O Senhor conhece ela. E eu ainda falei, Jesus falou para pessoas e só na palavra foi curada. O Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Agora, se o Senhor quiser que eu ore, eu vou orar. Mas quem vai curar não sou eu, é o Senhor. Porque está escrito na tua palavra. Que porão as mãos sobre os enfermos. E eu tampouco vou botar a mão nela. Falei assim mesmo. Falando com Deus, conversando com Deus. Porque você olha, você vê, por exemplo, o rei Ezequias. Rei Ezequias procurou fazer as coisas certas nos olhos de Deus. Era um vaso de honra. Era um vaso de honra. E Deus falou para ele, manda ele... Mas Deus é tremendo, cara. Deus... Rapaz, fica pensando em Deus, nossa... Queria estar com ele. Não, sério, queria estar com ele. Está do lado do forte, do poderoso. Deus chega e fala o seguinte, vai lá, Isaías, diga para ele arrumar a casinha dele que ele vai embora. O cara pega e fala, peraí, vira pro lado da parede e fala, Senhor, pera um pouquinho, Senhor. Pô, Senhor, tu me conhece, Senhor. Né? Tu me conhece. Tu sabe o que eu tenho procurado fazer. Quando o profeta está saindo no pátio do palácio, volta lá. O meu amigo falou comigo, volta lá, cara. Fala para ele, vou dar mais 15 aninhos. Quer dizer,
Eu fico pensando, sabe, você sabe, pastora Simone, sabe, irmã Leonardo, sabe, você que está assistindo, irmã Edith, não sei se está assistindo, o Reinaldo, sabe, você sabe o que eu penso em relação a essas coisas? É como diz a palavra, como Deus disse. Ó, sabe o que? Eu vou honrar aqueles que me honram, eu vou honrar, eu vou ter um respeito por eles. Não que eu não possa castigar, matar, não é isso. Mas eu vou ter um carinho especial por eles, é assim que eu vejo. O rei Ezequias chegou, simplesmente falou e falou, ok, volta lá, Isaías, vai lá. Fala pro cara lá, o meu amigão lá. Eu pensando aqui alto comigo, meu amigão, vai lá pro meu amigão lá, que é o seguinte, eu vou dar mais 15 aninhos pra ele, pra alegrar o coraçãozinho dele, tá bom? Eu não sei quantos anos ele tinha, a Bíblia não sei se fala aí, não me lembro. Agora você olha pro outro lado e você vê o Acabe, que foi um rei idólatra e criminoso. Aí era marido de quem? Vamos ver se você lembra de quem que ele era marido, o rei Acabe. De quem que ele era marido? Vou te dar 3 segundos para você me dizer. De quem que ele era marido? O rei Acabe. É? Tem gente falando aí, ó. Mas eu não estou ouvindo. Como é que é isso? Tem alguém falando? Porque eu sei que tem alguém falando. Tá falando, mas não estou vendo. Esse homem era marido de quem? Aqui me respondeu a irmã aqui, ó. A Mariana me respondeu aqui no telefone. Ele era o esposo da Jezabel, da mulher mais terrível e temida da terra naquela época. Tanto que ele queria uma vinha de Nabote e o cara não quis vender. O que ele fez? Ô Manjane, a senhora vai cair aí de cima, Manjane. Baixa aí, por favor. A senhora vai cair, estou vendo a senhora lá em cima. Agora estou vendo a Manjane lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ele foi chorar no colinho da mulher. Ai, Isabel, ai. Ela disse, rapaz, larga a mão de ser trouxa, cara, larga a mão de ser bobo, cara. Tu é frouxo, cara, tu é o rei, mano. Aí digo que o cara não apiava nada, e ela foi assim, deixa que eu resolvo. Foi lá e mandou matar o cara. Então você observa que nós escolhemos ser o que nós queremos ser. Não adianta. Pode dizer o que quiser. E eu estava dizendo agora há pouco que eu dou graças a Deus que eu não tenho que salvar ninguém. Eu tenho que salvar esse? Não. Quem salvou foi Jesus. Foi ele que morreu. Eu não vou agarrar ninguém pelos cabelos para subir comigo. Não quer subir? Fica. Vai para outra. E para outra vai ser bem difícil. E para outra vai ser a grande tribulação. Era o que meu pai dizia. Uma das coisas que eu me lembro do meu pai. Pastor Correia ia para o culto. Rapaz, eu me lembro da dó, rapaz, me dá tristeza, gente. É isso que eu falo para vocês, eu não gosto, sabe? Não gosto de me lembrar. Eu já era moço. Acho que morava na ponta da praia. Meu pai indo para a igreja e a gente enrolando para não ir. Muitas vezes enrolado na toalha, já tinha tomado banho, enrolando na toalha, embaçando para não querer vestir roupa, para não poder ir para a igreja. Eu me lembro que meu pai dizia o seguinte, vocês não querem ir para a igreja? Ok, vocês fiquem aí, depois eu vou. E ia embora. Sabe, então eu começo a olhar para a minha vida hoje e eu falo, gente, quanto tempo que nós perdemos? Quanta coisa que nós jogamos fora? Coisas boas. Quanta coisa boa você perdeu? Quanta coisa boa eu perdi? Você está me entendendo o que eu estou falando? Tudo por uma escolha mal tomada. Uma decisão que não era para ter tomado. E esse homem, um era vaso de honra, caso do rei Ezequias, e o outro era vaso de desonra, o rei Acabe. E a Bíblia mostra bem claro isso. A Bíblia nos mostra. Sabe? E aí, sabe o que acontece? É aquele velho ditado do português.
Agora, não adianta chorar o leite derramado. E você já reparou? Se você ferve o leite e ele derrama, você perdeu. Quando abaixa aquela fervura, dependendo de quando derramou, foi quase a metade. Não é assim? Já era. Leite derramado já era, já foi. Então, a Bíblia, ela fala conosco de uma forma tão clara e tão simples que se nós não entendemos é porque nós não queremos entender. Vamos ver aqui o caso de Pedro e de Judas Iscariote. Ok? Pedro, rapaz, Pedro, eu admiro, sabe? Chora não, irmã. Chora não. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão. Ele é a razão do nosso existir. Estou rindo aqui daqui. Mas vamos aqui. Então, ai meu pai. Então, Pedro. Sabe que eu admiro Pedro? Eu admiro isso nas pessoas. É quando você tem capacidade de reconhecer. Porque nós somos bons para não reconhecer. Você sabia? Você sabia, Manjane? Nós somos espetaculares para não reconhecer os nossos erros. O exemplo mais claro foi a mulher, né? Começou nela, não foi? Ah, Senhor, a cobra me enganou, a serpente me enganou. Pera um pouquinho, mas Deus falou com quem? Com a cobra ou falou com a mulher? Você está entendendo como é que é? Tá ligado aí? Nós somos espertos em não aceitar o que nós fazemos de errado. E aí veio a corrente, né? A mulher botou a culpa na cobra, né? Não foi? Aí depois o marido botou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, olha que tu me deu. Olha o problema aí. Não foi assim? Mas não é bem assim. Porque nós temos que ter consciência das nossas decisões. Eu tenho que ter consciência das minhas decisões. Do que eu quero. Do que eu preciso fazer. E tudo, as pessoas culpam Deus. Poxa, Pedro teve uma grande oportunidade. Né? Por quê? Porque Pedro se arrependeu de ter negado a Jesus e foi confirmado no apostolado. Mas Pedro era um homem, se você prestar atenção em Pedro, na vida de Pedro, ele era um cara positivo. Você sabia disso? Ele era um cara positivo. Ele negou a Jesus, sim. E tu, nunca negou a Jesus? Psst, conta pra mim. Eu nunca neguei a Jesus. Nós somos bons, às vezes, para acusar. Porque Pedro acusou. Peraí, mas quantas vezes Pedro, a Bíblia mostra aquela vez. E quantas vezes nós já negamos a Jesus? E quantas vezes estamos negando a Jesus? Hoje. Eu também. Só o fato de não fazer o ID como filho de Deus, como cristão, já está negando a Jesus. Pronto, acabou. Pronto, agora acabou a conversa. Pedro fez tudo aquilo, sim, fez, mas ele foi corajoso. Tanto que ele foi corajoso que ele era um vaso de honra, que na primeira pregação dele foram 3.000 almas para Jesus. Então você pega e olha, no caso de Judas, ninguém olha esse lado. Gente, Judas andou com Jesus. Judas já tinha uma má índole. Ele já estava no projeto de Deus para fazer o que ele fez. Ele estava lá. Ele não viu todos os milagres. Ele não participou de tudo que Jesus fez. Ele não estava lá. Depois ele não vendeu Jesus. Ele não era um vaso de honra e não se tornou depois um vaso de desonra e não foi morto. Se matou. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas que eu não comento. Só penso. Porque não adianta eu comentar assim. Eu próprio não tenho
clareza do entendimento, eu não posso falar uma coisa para você ficar biruta mais do que eu fico às vezes pensando. Você entendeu? Coisas da Bíblia que não está mostrado, não está revelado, então não interessa. Às vezes eu nem quero pensar. Que é o caso de Judas. Ele se matou. E Jesus disse assim, ó, só perdemos o fio da perdição. Quer dizer, então fica umas certas coisas que eu não entendo, eu não tenho para quem perguntar. Então, porque eu também não sei tudo. Peraí, meu nome não é Google, que também não sabe tudo. O Google também não sabe tudo. Não pensa que o Google sabe tudo, não sabe. E muito menos meu nome é dicionário. Então, as coisas são meio assim. Um era meio aqui e se tornou um tremendo vaso de honra. O outro já era vaso de honra porque estava lá no negócio de Jesus, para depois trair Jesus e ajudou a crucificar Cristo. Porque foi ele que vendeu. E nós estamos vendendo muitas vezes a Jesus. Por preço bem baratinho, né? Não? Fala a verdade. Estamos ou não estamos? E muitas coisas se faz hoje em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Jesus tem a costa larga. Mas para Jesus não é nada. É tudo para a pessoa. Não é assim? Bom, então você vê essas fotos que eu botei aí. Bacana, hein? Ó, que foto lindona, hein? Gente do céu. Vou até tirar minha cara para você ver. Quem está na rádio vai ver. Olha só, que bonito, hein? Olha, meu. Eu acho que essa foto da igreja é a mesma que eu mostrei a coluna. Mas são uns vasos assim tão bonitos que eu duvido que não tenha quem repare um vaso desse. Ou então naquela mesinha que está ali, ó, com um floreiro, gente. Espetacular. Uau! Muito bonito. Então aqueles vasos ali, na verdade, eles estão sendo honrados de estar onde eles estão. As pessoas vão sentar, com certeza as mulheres vão sentar e vão olhar e falar, rapaz, se eu puder, eu vou levar esse. Já foi em festa que as pessoas pedem para levar flores? Já, né? Eu também. Então, é o que nós precisamos entender, gente. Deus nos tirou da lama, todos nós estávamos no vaso de desonra. Deus nos tirou para fazer vaso de honra. Mas muitos ainda querem continuar como vaso de desonra, no pecado, na mentira, no engano, no adultério, prostituição, enfim. Você está entendendo? E para terminar aqui, olha o que está escrito aqui. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Rapaz, Timóteo deve ser... Bom, eles são amigos, né? Estão no céu. Mas eu fico pensando que o Timóteo deveria agradecer muito a Paulo, o apóstolo Paulo. Porque as falas de Paulo para Timóteo, quando ele escrevia para Timóteo, rapaz, Paulo escreve para Timóteo e diz o seguinte, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2 e versículo 21, ele diz o seguinte, olha, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, quais? Acabei de falar agora. Essas coisas que eu acabei de falar agora, que é o pecado. Que alguém se purificar, quer dizer, o que é purificar-se? É deixar, santificar-se. O que é santificar-se? É afastar-se, é querer não praticar. Porque servir a Jesus é sofrer. Hã? Sim. Ou você não é de carne e osso. A não ser que você seja um robô. Você não vai sentir nada. Você é robô? Você não tem sangue nas veias? É tudo fio elétrico? Ah, então você não sente nada. Ah, você tá beleza, irmã. Você tá beleza, irmão. Você olha para um homem, olha para uma mulher, você não sente nada. Você é um robô? Eu sou homem sim, tenho sangue na veia sim. Quando fura aqui, nem vai fazer agora exame de sangue, eles metem a agulha aqui. Isso aí é sangue, compadre. Não é fio. Então você tem que tentar fugir. O nosso problema é esse. Que as pessoas pensam que ser santo é ficar enfiado dentro da igreja o dia inteiro. Mas não é não. Não é não. É você ver o mal e tentar se afastar dele. Porque o mal está em todo lado. Né? E todo dia eu me lembro de Jesus. Todo dia. Você acredita? Se eu sento para ver televisão, as notícias, eu falo para minha mulher, Jesus não falou sobre isso? Que basta cada dia o seu próprio mal. Então todo dia morre gente, todo dia aqui na Flórida morre muita criança.
em piscina. Parece que foi ontem, num condomínio, a mãe deixou a porta, as crianças brincando, um de 5 e um de 6, 2 irmãozinhos brincando. Imagina 2 moleques juntos. Pularam a cerca da piscina. Sabe o que aconteceu? Os 2 morreram afogados. Então aqui é comum, agora no verão, nossa, o que aparece de caso de criança que morreu na piscina. Ai, Jesus. Por isso que eu tenho medo de piscina em casa para criança pequena. O meu Maguinho, eu chamei de Maguinho, o meu Danielzinho, ele vem aqui, eu vou na piscina, eu boto o colete nele, eu largo ele lá, ele fica lá, vai lá no fundão. Mas não afunda. É um colete, amarrado no peitinho assim, bacana, legal, aí ele fica lá, tipo, gosta pra caramba. Mas sozinho, sem boia, não. Então, por isso que eu falo, as nossas decisões, elas geram problemas. Agora, nós dizemos que somos cristãos. Ok, maravilha. Você é cristão? Parabéns. Que tipo de vaso você é? Vaso de honra? Ou vaso de desonra? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Então temos que nos purificar. Temos que correr do pecado, da mentira, da maldade, enfim. Santificado e idôneo. Uau! Sabe o que é idoneidade? Uma pessoa idônea, para isso que a mulher foi feita. Pronta para todo tipo de ajuda ao homem. Lhe farei uma ajuda idônea. Foi o que Deus disse. E aqui diz de idôneo. Idôneo é um homem e uma mulher prontos, aptos. Para fazer o quê? Para fazer uso, para uso do Senhor. Quer dizer, o Senhor vai te usar. Você é idôneo. Você está legal. Que mais? E preparado para toda boa obra. Então não adianta, sabe? Às vezes eu fico olhando, sabe? Estou vendo que eu estou conversando mais com vocês um pouquinho agora. Porque eu comecei a me lembrar do que eu falei lá atrás. Né? E às vezes não dá muito tempo para comentar as coisas. Então, nós olhamos para a palavra, eu pelo menos quando olho para a palavra me constringe, sabe? Ela me aperta, ela me faz, e ela me faz me sentir, às vezes, com responsabilidade. Porque as pessoas têm que ver Jesus em nós. As pessoas têm que olhar para nós, nos ver, mas como algo diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a minha oração, Senhor, que as pessoas, os homens, vejam graça em mim. Quem é a graça? É Jesus. Não é beleza, nada disso, é graça mesmo. Que um homem, uma mulher te olhe e diz, rapaz, mas você é diferente, cara. Pô, você é diferente. É Jesus na nossa vida. Então, meu querido e minha querida, você que está aí, eu te falo com todo amor, com todo o meu carinho por você e muito agradecido pela sua audiência que você me dá de me assistir, de me ouvir, porque é para mim também. Você vê que eu estou refletindo parte do que eu já falei de manhã em espanhol. Nós precisamos buscar sermos vasos de honra para Deus. Tá certo? Então não se esqueça que Jesus te ama. Não se esqueça. Jesus te ama e nós também. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus misericórdia para que nos ajude, para que nós possamos ter uma vida digna diante dele. Amém? Uma vida que nós tenhamos uma vida digna para o Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Senhor, o Senhor é nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos perdoa sempre, Pai. O Senhor é aquele que nos lava no sangue de Jesus. Então te somos agradecidos, Pai. Ajuda-nos, por favor, Senhor, para que possamos ser servos fiéis a Ti. Obrigado pelos nossos irmãos que nos assistem, Pai. Aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Fala com cada um, Senhor, segundo a Tua vontade. Pois nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Paizinho Santo, Pai querido, nós te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus,
o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.